Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. E o tema que eu escolhi para falar para vocês nessa aula é a classificação das fibras musculares. Então, para iniciar os nossos estudos nessa aula, eu gostaria de falar um pouquinho, ou mencionar, metodologias utilizadas para a determinação do tipo da fibra muscular. A gente já veio vindo falando os componentes, a estrutura, a microanatomia, a contração muscular, falamos de sinapse, potencial de ação, e agora a gente está entrando numa seara que a gente vai tentar identificar, classificar as fibras musculares. E a primeira forma que a gente pode estar observando aqui é através da histoquímica, então uma análise, baseado em identificação da miosina TPase, da SDH, da alfa-GPD, Então, por exemplo, a SDH é a succinato desidrogenase, que é uma enzima bem caracterizada por fazer parte de atividades oxidativas. Já a alfa-GPDH, a alfa-glicerol fosfato desidrogenase, ela já tem por característica fazer parte ali, da via metabólica das atividades glicolíticas. E a gente percebe que a característica principal envolvida nessa análise histoquímica tem a ver com as diferentes pigmentações e área da fibra, E a gente consegue observar o que? Esse mosaico que, particularmente, eu gosto bastante, Que diferencia as células e assim você pode classificá-las na sequência, Outra técnica que pode ser utilizada, outra metodologia, é através da eletroforese, Então, aqui a gente tem a apresentação a partir da análise, nesse caso aqui, das composição molecular, das cadeias pesadas da cabeça da miosina, e apresentam-se então isoformas, características peculiares de cada tipo de fibra muscular. Então, é uma análise um pouquinho diferente e que é bastante precisa, porque ela caracteriza especificamente um tipo de fibra e com isso você pode utilizar essa classificação a partir dessa análise de eletroforese. O pessoal utiliza gel para poder fazer o estudo do tipo de fibra a partir dessa técnica. Inclusive, eu vou deixar um link bem interessante no material para vocês, para que vocês possam estar dando uma olhada um pouquinho mais com calma, sobre a metodologia em si, as sequências e passos, até porque, se eu for falar só dela, dessas técnicas específicas aqui na aula, ia tomar bastante tempo nosso. Então, eu vou dar no material, eu vou colocar um direcionamento para vocês analisarem a sequência de cada uma dessas técnicas. Seguindo aqui, fazendo também uma menção quase que histórica, a gente tem aqui análises histológicas, bioquímicas, metabólicas que foram identificadas já desde 1966, por exemplo, por Bergstrom e Ultmann, E através do que? De biópsias do músculo esquelético, inclusive bastante, se for ver as metodologias que utilizam de análise de biópsia muscular, você provavelmente vai observar aí a citação a esses pesquisadores. Inclusive, a gente tem as agulhas de Bergstrom, então, utilizadas bastante ali para a parte de coleta de músculo, para fazer análise a posterior. Tá? E para ilustrar um pouquinho essa nossa essa metodologia para estudo do tipo de fibra, para estudo molecular da massa muscular, eu trago para vocês esse vídeo, inclusive eu peguei do próprio YouTube mesmo, dos pesquisadores que colocaram esse vídeo disponível na rede, mas que é bem interessante porque mostra a coleta de tecido muscular logo após o exercício. Então, vamos rodar aqui rapidamente, só para ilustrar essa questão da biópsia e exercício. Então, nesse momento, eu cortei o áudio do vídeo, porque eram apresentações.
Uma bolinha, é verdade, uma bola. Boa, boa, boa. Segura aí. Se precisar, apoia aqui, filho. Percepção? Vai. Vai. Pronto, solta a percepção. Foi? Foi. Tá bem? Posso soltar? Pode. Não dá não. Não pode nada. Vai parar. Pode continuar filmando aqui, ó. Opa. Daí está bem? Põe ele na maca pra mim, por favor. Tem fragmento aí dentro. Vai, eu prego. Qual que você quer? Pode deixar. Eu posso. Pode deitar, pode trazer. Mas e os coisas aí? Pode vir. Pode tirar? Pode vir. O Gianni não deixou ali pra... Então, no início do vídeo eu tirei o áudio, estava ruim, mas eu deixei a parte dos pesquisadores, né, que estão manipulando, trabalhando, né, com essa coleta de dados. Obviamente que a biópsia muscular ela é realizada pelo profissional médico, né, mas é importante mostrar que, particularmente, eu tive a oportunidade de presenciar estudos na qual a biópsia foi fator preponderante lá para desvendar alguns critérios, né, da pesquisa em si que a gente estava realizando. E, então é um processo aí bastante interessante no ponto de vista de você poder analisar de fato, né, a fibra muscular em pesquisas científicas, por exemplo, né? Então, seguindo lá, eu vou voltar para o meu laser point aqui. Eu faço uma menção, né, ao anatomista francês Louis Antoine Ranvier, né, meu francês não é legal, mas enfim, o nome do pesquisador, que já em 1873 ele fez, né, a partir de suas análises, anatomista, obviamente, né, determinando ou apresentando para a comunidade, né, a coloração de dois tipos de fibras diferentes. Então ele observou que existiam fibras com coloração vermelha e fibras brancas, né? E obviamente que a gente hoje tem condições de afirmar, né, que a mioglobina contendo ferro é uma das proteínas que transporta o oxigênio, sendo o principal transportador intracelular de oxigênio nos tecidos musculares, além de estocar O2 no músculo. Então isso já nos dá um indício a respeito de fibras que têm mais coloração vermelha e o motivo dessa fibra ter mais coloração vermelha em relação a outro tipo. A tepease miosínica. Então, assim, pessoal, a reação histoquímica para a tepease miosínica, né, que é uma enzima ali presente na cabeça da miosina, aquela que faz a hidrólise do ATP, é um método largamente empregado para diferenciar, né, entre as fibras tipo 1 e tipo 2 em biópsias musculares. A tepease é uma enzima que cliva esse ATP e libera energia para a contração muscular, como a gente já viu na aula anterior. E faz parte da própria molécula da miosina, um dos filamentos contráteis, juntamente com a quitina, que formam as miofibrilas. A tepease constitui a cabeça móvel do filamento de miosina, por isso se fala a tepease miosínica, né? Então, uma forma de se reportar a essa enzima. E dentro dessa técnica, né, as fibras do tipo 1 e tipo 2 têm moléculas de miosina um pouco diferentes, variando seu pH, né, então no caso aqui, essa imagem, né, ela está se reportando a fibras musculares pela técnica da tepease miosínica em pH 9,4. As fibras escuras são do tipo 2 e as fibras claras são do tipo 1. A enzima está presente nas miofibrilas. Então, variando o pH em que é feita a reação histoquímica,
para a ATPase, as fibras de um tipo reagem e as do outro reagem menos, né? Então, quer dizer, você consegue perceber diferentes respostas quando você varia o pH trabalhando ali em cima da fibra muscular. As fibras reativas, aquelas que reagem melhor a isso, são demonstradas em marrom escuro, as não reativas em bege claro ou brancas. Essas reações, como todo o restante do estudo das biópsias musculares, é feito em cortes de congelação obtidos em criostato. Então, eu vou colocar para vocês no material uma sequência de como que é feito, né, o procedimento acerca da identificação dos tipos de fibra por essa técnica, né, de trabalhar com pH. Inclusive, um dos livros que eu gosto bastante, né, e que falam de métodos de treinamento de força, né, do Kramer e do Fleck, né, eu tenho a última edição de 2017, ele tem uma imagem bem interessante e que, se tudo der certo, eu coloco no material para vocês ali, né, e que mostra as sequências, os procedimentos exatos, inclusive comparando em diferentes pHs e reportando as fibras musculares dessa maneira, tá? Tipos de fibras. Então aqui chega, né, então, com algumas referências, e eu vou começar a utilizar alguns artigos de referência para embasar a minha fala. A gente tem essa fibra muscular aqui mais escura, esse tecido muscular aqui mais escuro, como sendo classificado então como a do tipo 1. Essa bege, por assim dizer, a tipo 2A. E a mais clara, a gente vai entender, né, e vai utilizar a nomenclatura 2x, embora alguma nomenclatura e alguma literatura possa trazer como 2D também, né? Então, basicamente, então, nós temos a fibra do tipo 1, tipo 2A e 2x. Elas são consideradas fibras puras, né, que tem, e a gente já vai mostrar o porquê disso, tá? Então não vou dar spoiler nesse momento. O fato é que, além das fibras puras, a gente vai encontrar também algumas fibras ditas híbridas. Que seriam elas? A do tipo 1C, 2C, 2AX e tipo 2AC. Nossa, professor, puras? Híbridas? Que maluquice é essa? Então vamos tentar responder isso. O que determina se a fibra é pura ou se a fibra é híbrida? E híbrida? Vamos lá, vamos tentar desvendar isso daí. Simples. Basicamente, a gente vai estudar e vai identificar a cadeia pesada da miosina, né, e o estudo em cima dela é que vai me trazer atualmente os tipos de fibra que a gente vai encontrar na literatura. Cadeia pesada de miosina, algumas informações relevantes, só para ficar muito fresco na nossa visão aqui, aquilo que a gente já vem estudando, né? A fibra muscular, ela apresenta o sarcômero, que é a nossa unidade contrátil, tudo bem? No interior do sarcômero, nós temos a molécula de miosina, a porção globular da miosina é chamada de cadeia pesada da miosina. Na cadeia pesada da miosina, nós encontramos a molécula de ATP, a gente já viu sobre isso, e o ATP, então, é responsável por gerar energia para a contração do sarcômero. E olha que interessante essa imagem aqui, né, da eletroforese em gel, a técnica utilizada. E quando a gente verifica no estudo do Galpin, né, e colaboradores, eles trabalham o seguinte: olha, as fibras puras, elas expressam uma única cadeia pesada de miosina. Então olha que interessante, a fibra do tipo 1, ela só tem uma estrutura, né, de cadeia pesada de miosina. A tipo 2A, da mesma forma, ela é pura, só tem um modelo aqui, uma isoforma, é o termo correto, tá? Uma isoforma de cadeia pesada de miosina. E a 2X, da mesma forma, ela só tem uma isoforma, né, que são identificadas a partir da técnica de eletroforese em gel, tá? Já as híbridas, né, elas expressam mais de uma isoforma dessa cadeia pesada da miosina, né? Então, olha que interessante, a 1C ela tem a isoforma do tipo 1 e do tipo 2A. Vamos verificar outra aqui, né? A híbrida
2AX, ela tem a isoforma 2A e 2X. E, por fim aqui, a 2AC, ela tem a isoforma 1, 2A, 2X. Então ela apresenta 3 isoformas de cadeia pesada da miosina. Olha que interessante isso, né? Princípio do tamanho. Bom, é fato, né, que o recrutamento das fibras musculares durante exercício em intensidade leve, elas basicamente vão recrutar as do tipo 1. Né? Então aqui, exercício leve, as fibras do tipo 1 são suficientes ali para estar tendo uma maior contribuição, né, para aquela intensidade de exercício já mencionada. A intensidade moderada, né, ela recruta, olha aqui, em verde, tipo 2A e tipo 1. Né? Então a gente percebe isso aqui no exercício moderado. No exercício pesado, intensidade pesada, nós temos, né, o recrutamento tanto do tipo 1, 2A, 2X. Observação, as fibras do tipo 1 são sempre recrutadas durante o exercício, como a gente pode verificar aqui nesse gráfico aqui ao lado. Então, isso a gente chama de princípio do tamanho. Comece das menores para as fibras maiores. Então, da tipo 1, depois vem tipo 2A e depois vem a tipo 2X. E em relação à produção de força e as unidades motoras. Então, esse é um trabalho bem interessante, né, publicado em 2005. Lembrando mais uma vez, eu vou passar todos os artigos científicos que eu utilizei para montar essa estrutura de aula, né? Eu vou mostrar para vocês na íntegra esses trabalhos, né, disponibilizar para todos. Então a gente traz o seguinte, né, a necessidade de produção de força e o recrutamento de unidades motoras. Então percebam aqui que eu tenho o percentual de produção de força, do 0 ao 100% aqui no nosso eixo Y, e no eixo X a gente tem o percentual, a porcentagem do recrutamento de unidades motoras. E o que a gente vê? Que quanto menor a produção de força, né, ou melhor, à medida que ela vai aumentando a produção de força, vai aumentando o percentual de recrutamento de unidades motoras. Sendo no início aqui, a gente tem a de contração lenta, né, do tipo 1, vai ficando um pouquinho mais, a produção de força vai sendo um pouco mais exigente, né? Você começa a ter o recrutamento da fibra do tipo 2A. E em uma produção bastante acentuada, né, quanto mais alta ela for, mais a gente vai passar a recrutar também as fibras do tipo 2X. Então, né, a produção de forças e as unidades motoras também seguem um padrão de você começar a recrutar pela tipo 1, passa para tipo 2 e depois a gente tem o recrutamento maior da fibra do tipo 2X. Esse slide aqui, para meio que fechar o entendimento dessa parte da nossa aula, nós temos então os recrutamentos de fibras musculares. Agora a gente está trabalhando com o percentual do VO2 máximo. Né? Então, o percentual da atividade das fibras musculares em função, né, da intensidade de exercício sendo mensurada por percentual do VO2 máximo. E a gente percebe que quanto menor a intensidade baseado no percentual de VO2, a gente inicia com o recrutamento de fibras do tipo 1. À medida que vai aumentando, né, essa intensidade, a gente passa a ter ali o recrutamento da fibra tipo 2A e também, à medida que fica mais intenso o exercício baseado na intensidade de VO2 máximo, você passa a ter também o recrutamento mais acentuado da fibra do tipo 2X. E isso nos mostra, né, então, essa relação, essa função intensidade de exercício por VO2 máximo e o percentual de fibras em atividade durante o exercício. Tranquilo, pessoal? Então, nesse momento, eu encerro a nossa aula 7, né, a classificação das fibras musculares. Eu agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima aula.